Bom, vai com barulho, cachorro latindo e, e gente escutando funk, foda-se. Choque de egrégora, pessoal. Tava meditando sobre isso e vendo uns vídeos do Dalto, tri gente fina, lá do Covil do Eremita. E principalmente na magia do caos a gente vê ali uns negócios assim bem. Pelo menos pra mim não desce da forma que é feito. Por exemplo, tu colocar ali 32 nomes de deuses de cultura diferente num ritual e pedir abertura de caminhos. Desculpa. Aí eu fiquei pensando, tipo, choque de egrégora, por exemplo, quando tu te dedica a uma divindade, a um culto, tu tá aos poucos se aproximando daquela força, daquela energia, daquela entidade ou divindade, e é um trabalho contínuo. Não é uma cartinha de Yu-Gi-Oh! Que tu pega uma vez, pum, né, ganhou uma partida e pronto, guarda o deck, não. Muito pelo contrário, a gente lida com forças da natureza, a gente lida com diversas detalhes assim que são sagrados para algumas pessoas. E, por exemplo, principalmente na magia do caos, quando você vê assim choque de egrégora, parece um negócio meio ridículo, mas aí tu fica pensando, pô, para tu usufruir das energias e da proteção de uma egrégora, tu normalmente vai se dedicar a ela, entendeu? E como é que tu vai se dedicar a tantas egrégoras assim, quando tu vai fazer um ritual? Ou, por exemplo, tu é um iniciante e quer utilizar de 5, 6 egrégoras diferentes e tá tudo bem, só porque alguns malucos da magia do caos diz que se funcionar, né, e tem que ir lá e testar mesmo, certas coisas precisam de fundamento. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo próprio, né? Na magia, eu uso muito a bruxaria. Então, Hecate está acima, é a divindade que está acima de tudo que eu faço. Então, não tem problema nenhum eu usar servidores mágicos, porque alguns deles são consagrados a ela, a deusa. Então não rola choque de egrégora porque o servidor é uma ferramenta, Hecate é a divindade que me rege, e, por exemplo, eu vou fazer um ritual para banimento e limpeza, desobsessão, quebra de coisas ruins, de demanda e etc. Então eu vou usar a face Netérios ou a face Anassa Eneroi, né? As faces sombrias, obscuras do submundo relacionada a Hecate, né? São epitetos que representam o lado sombrio, o lado do submundo, que personifica parte da essência de Hecate. Então eu vou evocar essas características de Hecate, por exemplo, num sábado, né, que tem regência. Sábado é uma regência de Saturno, o poder limitador, né? Então eu vou botar limites em tudo que influência ruim que estão jogando em mim, usando a face do submundo. Então eu vou combater denso com denso, junto com uma ferramenta mágica que é o servidor. O servidor é uma ferramenta. Saturno no sábado é uma regência que vai dar um up no ritual, e Hecate é a divindade que está acima disso. Percebam que não há um choque de egrégora, porque eu estou usando coisas correspondentes e tudo alinhado para um mesmo objetivo, e eu não estou usando os espíritos que regem o sábado. Eu estou usando apenas a força planetária, a energia que naturalmente rege esse dia, entende? Então eu não vou fazer nenhuma vocação para o sábado, ou uma oração do sábado, uma conjuração de Saturno, nada disso. Eu apenas vou utilizar o dia da regência. Né? Hecate é a divindade maior, o dia de regência correspondente e uma ferramenta mágica. Daí eu tenho a ferramenta que é o Vorax, né? Ele tem simbolismos de cães do submundo, então tem ali simbolismos que agregam nessa ferramenta. O próprio arquétipo expressa essa questão de quebrar e cortar coisas ruins.
e o próprio nome dá um sentido assim de devorar, vorax. Ele é voraz, sabe? E Hecate também é cercada de cães do submundo, cães negros, né? Tem uma história muito legal, né, de uma mulher que foi, foi ser apedrejada, se eu não me engano. Ela suplicou os céus e Hecate se compadeceu e transformou ela numa cadela negra e acolheu ela. Muito interessante. E tem em várias culturas, tem cães infernais. O Cérbero lá no, na cultura grega. Grega, né? É. Tem os Hellhound lá em Yorkshire, na Inglaterra. Os Barghast, que eu não me lembro de qual cultura que é, mas é cão infernal também, né? Eles vêm para trazer, para fazer justiça e levar embora, né, pessoas injustas. E tem o Bulgaé lá os coreanos, né? Tem a Sarama, que é uma cadela espiritual hindu, que cuidava dos animais dos pastores, vaca, ovelha, né? Quando eles se perdiam, ela ia lá buscar. Na cultura asteca, nós temos o irmão de Quetzalcóatl, que é o Xolotl. Entre outros, né? Tem a lenda também do chupacabra ali em San Diego, se eu não me engano. Fez, assim, repercutiu como uma histeria em massa. Mas vai saber o que realmente aconteceu, né? A gente sempre fica com um pezinho atrás ali, mas a gente não descarta totalmente, né? Quando é mito, muito recente, sabe? E em várias culturas, assim, o cão negro, ele vem para trazer essa questão de devorar e levar embora a injustiça. Então, esse simbolismo que eu coloquei no arquétipo do servidor, ele é muito correspondente a Hecate. Junta com o dia de regência, tu tem um ritual completinho ali. Daí tu usa, por exemplo, elementos de bruxaria, elementos naturais, como pedras negras, para ancorar essa ferramenta que é uma forma pensamento, né? Eu vou fazer um outro vídeo explicando um pouco mais a fundo sobre o que é um servidor. Mas tu pega e ancora o servidor astral num objeto físico que tenha correspondência. Então, por enquanto é isso, pessoal. Só para ilustrar um pouquinho sobre o mito do choque de egrégora, tá? Forte abraço a todos. E eu vou deixar aqui na descrição a matéria que eu escrevi na Império Infortuna sobre Barghast e Magia do Caos. Aí eu vou dar vários nomes de cães, um contexto histórico, junto com a ferramenta mágica que eu criei. Forte abraço e até mais.